Olá, bom dia, meu nome é João, né? Estou localizado aqui no maior projeto de irrigação da América Latina, no estado de Minas Gerais, Jaíba. Sou representante do sítio de Jequitibá, uma empresa que nós prestamos CVC, pessoal, poda de manga, fazemos também algum produto orgânico. E hoje nós vamos apresentar para vocês um trabalho que a gente faz aqui na propriedade. Isso. E, Juan, primeiro eu queria perguntar para vocês, aqui no projeto você consegue ter manga o ano inteiro, produção o ano inteiro? Sim, além de nós conseguir ter uma manga o ano inteiro, a gente consegue também uma boa qualidade. Em questão de luz de sol, né? Nós temos a terra fértil que favorece e temos também a luz que nos ajuda. E em questão de... Aí o pessoal pergunta, a maioria das vezes, né? Mas como fazer isso? É um trabalho muito, às vezes, dedicado, um pouquinho complicado, digamos assim, mas que já adaptamos e hoje nós estamos, graças a Deus, né, já bem andando 100%, quase. Tá certo. Então, voltando aqui, aqui o diferencial de vocês, falando primeiro aqui da manga, uma da sua produção, como que vocês conseguem ter aqui o ano todo aqui? Rapaz, aqui é um lugar que eu vou falar para você que digamos que é um lugar que nós temos o prazer, né, de ter a luz do sol o ano todo, né? Pouca chuva, a média nossa chega aí de 700, 800 milímetros por ano. Nos últimos anos nós temos um volume até maior, mas hoje a gente já conseguiu, né, avançar nas tecnologias, nos conhecimentos e conseguir ter uma safra boa, né, o ano todo com a produção alta. Hoje nós chegamos aqui a 24, 30 toneladas, até 40 por hectare. Então, graças a Deus, né, tá bem sucedido. Aqui, falando da poda, o caseiro, ele está acostumado com aquela mangueira lá gigante, lá de 10 metros. O que você faz para manter esse distanciamento aqui? Imagino 3, 4 metros aqui, está mantendo? Na verdade, é o seguinte, há 4 anos atrás, né, nós tínhamos um consultor na região e ele trouxe a ideia de mecanizar o sistema de manga em poda. E aí hoje a gente já tem um sistema, né, bem mais avançado, que a gente consegue fazer uma poda na manga, manter ela padrão da necessidade e ao mesmo tempo para ter uma boa colheita, né, com luminosidade mais intensa em toda a área para ter uma coloração melhor, né. Aqui você pode mostrar mais ou menos o que vocês fazem aqui. E ia te perguntar, referente à poda e produção, vocês oscilam aqui na área ou é uma poda para todo igual aqui no caso? Na verdade, não. Na verdade, a gente tem um sistema de poda que varia de acordo com a planta, certo? Por exemplo, quando a gente tem uma planta, mais ou menos, essa planta é uma planta de 3 anos e meio, né? Está na segunda safra. Aí a gente criou um sistema nas tecnologias dos técnicos, nas transações, onde a gente tem a comunicação, de fazer uma poda de 15 graus, né? Para que a luz do sol penetre na planta completamente nos 90 graus raio de cada ângulo. E isso nos favorece de ter uma produção na parte de cima até a parte de baixo. Anterior, a gente tinha mais produção na parte de baixo e mesmo na parte de cima. Hoje, com esse favorecimento de mecanizado, a gente já consegue ter uma produção geral na planta toda, entendeu? Então é um negócio muito bacana. E aí, aqui a gente não falou a manga, qual que é a manga que vocês têm aqui? Na região tem umas 3 variedades de manga, mas a principal hoje é a manga palmer, certo? Sim. Aí aqui, falando da poda, vocês alteram conforme o lote, para ter aquela produção contínua, você pode explicar? Aí na verdade, varia muito de acordo, como eu tinha falado, a planta, a idade do ano e qual é o objetivo. Se eu estou com uma poda de formação, eu tenho uma poda menos agressiva, né? E mais radicular. Se eu estou com uma poda de produção, aí eu vou atingir um raio mais de 15 graus, que eu vou pegar a planta de baixo, tirar menos e mais em cima para que eu faça que a luz penetre no sol e tenha uma produção maior. Sim. Essa manga nós teve uma colheita no mês de agosto do ano passado. Após a colheita, setembro a gente podou, correto?
E olha para você ver como é que muda. Hoje, com a questão de maquinário, a gente consegue podar, ao mesmo tempo usar o regulador, né, de crescimento, que é o cutar, com 30 dias. Antes, quando a gente podava no manual, era 60 a 90 dias para você conseguir colocar, né, o regulador de crescimento, que é o cutar. Então, resumindo, ela foi podada em setembro, colocaram o cutar em agosto ou em outubro, né? 60 dias depois, a gente começou o trabalho de maturação de todo o ramo. Só que, como teve uma chuvinha nesse intervalo, aí a gente fez a quebra de esponte dela no mês de setembro, de fevereiro, certo? E a previsão de colher em agosto. É uma época, né, que você não tem tanto problema de aplicação, não tem tanto problema com fusário, uma manga bem limpinha, né, saudável, e você consegue com um custo bem mais viável, certo? No caso nosso aqui, em questão de irrigação, com questão da poda, como a gente tem água abundância, né, a gente não costuma diminuir a água só na época que a gente está fazendo uma indução. Agora, a diferença de poda de formação para a poda de produção é que a poda de formação eu vou fazer uma vez no ano, onde que eu tenha a poda de, quer dizer, a poda de produção, eu vou fazer uma vez no ano, aonde eu já tenho uma planta toda, né, travada, bonitinho, e fase de produção. A poda mecanizada, eu faço uma poda, às vezes até duas no ano, onde eu quero encorpar e ao mesmo tempo ter mais frutos na planta para mim ter uma produção melhor. Tá certo. Vamos dar uma volta aqui? Qual é o espaçamento que você está mantendo aqui? Na verdade, hoje, no projeto, na região, há 10 anos atrás, nós tínhamos um espaçamento, que eu tenho até uma área mais velha ali no fundo, era um espaçamento onde a gente tinha de 8 a 6 metros. Hoje a gente trabalha bem mais reduzido, aí nós chegamos de 6 a 4, que é uma planta, desse lado já é uma planta de 6 a 4, né, essa área. E aqui nós reduzimos mais, nós temos uma área que é de 6 a 3 metros. E hoje na região nós já temos também planta, espaçamento com plantio de manga de 6 a 2,5 metros, aonde trabalha com a planta mais baixa, né? Bem mais baixa, sem precisar forçar muito e ter a mesma produção com espaçamento maior. Nossa, impressionante mesmo, hein? Então aqui vocês não tem dó da poda mesmo não, né? Não, é porque a poda, a manga, principalmente a manga palmer, a poda favorece ela muito. Primeiro, quando você faz uma poda, você acaba tirando vários insetos, várias pragas, vários resíduos, né, que causam um problema para a planta, para futuramente ter que pode causar um problema futuramente você ter uma manga saudável, certo? E quando você deixa de podar também, você tem uma planta muito enorme que tem muita dificuldade para você fazer o trabalho nela. Quando você está bem podado, você tem uma manga mais saudável, menos praga, né, com mais acesso. A mão de obra fica mais fácil para você ter um acesso interno, colheita, e ao mesmo tempo menos praga, né? Juan, aqui, o que seria a preocupação de vocês aqui? Que vocês têm um sol intenso, não tem muita água para ter fungo, mas o que seria a preocupação aqui, não? A maior preocupação nossa na manga hoje é a traquinose. O que quer dizer? A traquinose normalmente vem na época mais chuvosa, né? Os espaços de pulverização são poucos e o fungo, ao mesmo tempo, ele transforma e começa a ovular em geral. Então essa é a maior preocupação. Só que a gente tenta, às vezes, fugir um pouquinho desse espaço aonde fazer a florada na época quente e colher na época mais fria, certo? E hoje, às vezes, a gente já costuma partir, prevenir antes, como eu falei, a própria poda da manga antecipada, você consegue eliminar essas dificuldades, entendeu? Mas a chuva com abundância ainda é muito preocupante para nós, um certo prazo, que também não é curto, como eu falei anterior. A chuva hoje é 800 a 1000 milímetros por ano, né? E quando passa muito dos limites, com exceção a roça, claro, né? O limite é o limite, mas ela é bem acumulada. Aí a gente tenta fugir daquela janelinha que é curta, né? E pega um espaço maior do ano todo, que
fazer uma produção mais saudável. Aqui o controle de vocês, a gente estava falando, é o tradicional? Vocês estão partindo pro bio? Como é que é o... Hoje eu já tenho uma área de biofertilizante que eu trabalho nela há 10 anos, certo? E o resultado é muito bom, principalmente na banana, né? Na manga eu já estou começando a usar para ajudar na decomposição. Exatamente porque na época do ano, tem época do ano que é como eu falei, que é chuvosa, onde que ia bater vários fungos, eu acabo eliminando e tendo menos folhas debaixo da planta. Então já é um fator que a gente está tentando já fazer desde o ano passado, já para ter menos problema com fungos, né? Tá certo. Do solo aqui, o solo de vocês é arenoso. O que você trabalha aqui no solo aqui? Exatamente. O projeto, no modo geral, principalmente na área C2, as primeiras etapas, nós temos umas áreas muito altas de areia, digamos assim, terra mais fraca. E aí é onde entra exatamente o que eu acabei de falar agora há pouca hora, o biofertilizante, né, para ajudar a corrigir a recuperação do solo, entendeu? E ter um solo mais saudável, né? Aqui hoje a gente já usa, quase não usa herbicida, né? Vai fazendo a roçada, né? Aí o que acontece? Nessa roçada nós temos duas partes. Tem a parte bem viável e a menos viável. Se eu pegar uma época do ano chuvosa, isso aqui para mim já não é viável, porque eu vou manter vários fungos. Agora, se eu pegar numa época menos chuvosa, isso aqui para mim já é viável. Então, nós estamos tentando o máximo diferenciar, né? E aprender um pouquinho também com a biologia do clima, né? A gente já está bem avançado nessa área um pouco. Tá certo. Aqui eu vi que vocês jogaram uma cobertura no tronco. Para vocês isso é normal, não tem problema? Essa cobertura, exatamente para essa época do ano que eu estou usando o biofértil, na decomposição está sendo excelente. Agora, se eu pegar na época chuvosa, aí já não é... Já não é interessante ali, né? Interessante. Só que aí o que acontece? A gente usa nessa época do ano, né? Entra com biofertilizante, para quando chegar a época da chuva, que começa em novembro, dezembro, aí a gente vai estar com a terra já, né? Bem já decomposto todo, vai estar com a terra mais ou menos assim. Aí a gente já não evita o problema já dos fungos, né? Malignos. Então, na verdade, em questão do biofértil, a ideia minha sempre foi tentar reduzir custo. E aonde a gente tinha um problema sério de fusar na banana, a gente tinha um problema sério de atraquinose na manga, né? E aí de lá para cá a gente veio pesquisando pessoalmente, não pesquisa, e muitas conversas. A ideia do biofertilizante, ela partiu há 12, 13 anos atrás, né? Onde a gente... Principalmente na banana, né? Aí já foi inicial banana. Por quê? Na época era muito fusário, e até hoje existe muito fusário, e a variedade que sempre a gente quis trabalhar na propriedade era a banana prata, e era uma das variedades mais difíceis de trabalhar por ter fusário, né? Em todo o território, digamos aqui na região nossa. Aí eu comecei a ter a ideia e buscar informação como melhorar o solo, né? Enriquecer ele, para que ele seja a sustentabilidade da planta aonde não tinha gravidade, né, de ter o fusário. E aí aonde eu comecei a usar, fui em Bom Jesus da Lapa na época, num projeto lá, aí tinha um projeto da Codevas, né, e tinha algumas informações, como usar, o que eles estão fazendo e como seria que podia dar um resultado e o prazo. E aí foi aonde eu comecei, fiz uma caixa, né, de composto orgânico, joguei o esterco, joguei várias matérias, busquei um composto, que é o compostete, né? Ele ajuda na decomposição das matérias, né? E aí comecei a usar. Só que inicial eu não usava oxigênio, certo? E nesse decorrer você via aquela matéria que tinha aquele mau cheiro, a decomposição era boa, mas tinha um mau cheiro. Então, ou seja, a bactéria ela não estava trabalhando. Aí, em decorrer das pesquisas, busca informação, aí eu comecei a fazer o oxigênio na caixa. E foi onde que deu um belo resultado. Na área onde eu tinha bastante fusário, que eu não consegui nem colher o primeiro caixa, eu comecei aplicando 500 litros, 200 litros a cada 15 dias.
Em decorrer de 3, 4 meses que eu comecei a observar, no solo já não estava ficando mais nenhum resíduo sólido, né, que é a matéria orgânica da planta. Aí eu comecei a reduzir e querer analisar por que a decomposição tão rápida. E ao mesmo tempo eu vi o fusaro estava fugindo. Aí eu levei o produto até o laboratório, né, descobriu, aí lá eles tiraram os micros, né, os orgânicos e tal. E nessa fala, nesse entendimento, a gente viu que a matéria orgânica, ela enriquecia o solo e o solo transmitia para a planta, certo? E a ideia foi boa, né, digamos assim, e funcionou muito bem, que aí eu comecei a usar mais produto que enriquecia, comecei a analisar mais o solo, o que mais precisava para a planta, e comecei a enriquecer nessa caixa. E eu comecei a entender também que estava fazendo tão bem para a planta o trabalho, que a gente hoje já não tem mais problema com fusaro nessa área, e ao mesmo tempo a adubação nossa, ela hoje caiu para 30%, certo? Então é muito, muito bom. Só que é um trabalho demorado, né? Muito demorado, é um trabalho que você começa devagarzinho, mas tem uma coisa muito mais importante, que é quando você chegar no seu objetivo de 3, 4, 5 anos, né? Você tem certeza e você tem a garantia também que você vai ter uma roça que ela vai ter uma sequência saudável, com custo baixo, né? Que vai nos trazer e nos agregar valores melhores e ao mesmo tempo saber que a garantia da sua sobrevivência, que é a roça, ela permanece, certo? Então, hoje eu já, além de eu fazer a caixa de composto, aí nos análises a gente viu que faltava um nitrogênio. Aí hoje eu já criei um tanquinho de peixe, onde eu vou tirar esse nitrogênio, que é o nitrato, e acabar de complementar a área, a parte do solo onde falta o nitrogênio, certo? E esse trabalho a gente, do peixe, começando pouco tempo agora, né? Mas o trabalho da decomposição tem 12 anos. E aí hoje eu já vou analisar também a água do peixe, ver qual os nitratos, os nitrogênios que tem para a gente acabar de complementar o trabalho. Mas é uma coisa que hoje eu aconselho o pessoal, tem sua área, faz um trabalho desse, é demorado, mas que vale a pena, né? O resultado está aí. Entendeu? Então, aqui é um tanque de 7.000 litros, né? Aqui é uma calda que já foi usada, certo? E aqui eu tenho essa peneirinha que, né, tira toda a impureza, já desce aqui embaixo, vai direto para a fertigação. Aqui também eu já recebo a água do tanque de peixe que eu tenho ali, né? A gente agrega todo aqui e daqui a gente já manda para a roça. Tudo em fertirrigação. Tudo em fertirrigação. Aí já economizou tempo, economizou tudo, né? Então, resumindo da banana, do composto orgânico, hoje nós já fazemos o trabalho, como eu falei, 12 anos, né? E a ideia nossa é ajudar na questão matéria orgânica para a planta, no que vamos melhorar o solo. Se a gente pegar hoje o solo da gente, nós temos um solo que já está bem rico, né? Um solo onde o desenvolvimento de raiz excelente, certo? E outro detalhe, anterior, quando a gente usava o produto, a gente usava ele, como eu falei, a cada 15 dias. Hoje a gente usa a cada 30 dias, por quê? Certa época do ano a gente não estava tendo mais matéria orgânica, mais massa para transformar então em matéria orgânica. Então estava funcionando tão bem que... Exatamente. A decomposição estava tão boa que você chegava aqui, você não tinha mais isso aqui. A proteção, né? E você vê que hoje a gente está usando a cada 30 dias para conseguir manter mais um pouquinho. Olha pra você ver, ó. Pouca coisa. Então toda a parte antiga que tinha aqui, que isso aqui é palha de 60 dias. Tudo antes dos 60 dias você vê que foi todo decomposto, né? Tudo virou matéria orgânica. E aí você percebeu que isso aqui na planta reagiu de uma forma benéfica aqui. E aí o que acontece? Quando eu pego isso aqui, transformo em matéria orgânica, automaticamente eu estou fazendo, né? Eu estou fazendo que, ó, aqui já vem raiz no meio. Eu estou fazendo que isso aqui automaticamente está transformando a planta, né, num bananal de alta qualidade, né? Observa o caixa.
e ao mesmo tempo, o mais importante, durabilidade, certo? Então aqui, isso aqui nós joga todo aqui nessa rua. Na rua, ó, nós temos raízes. Tem área que o pessoal foi arrancar a muda aí, tinha raiz quase de 1 metro, tá vendo? Isso aqui é tudo matéria orgânica nova, né? Matéria orgânica velha, e, aliás, a massa velha toda foi decomposta. Você vê que a terra hoje ela tem até uma cor diferente, né? Era um barro bem, totalmente diferente, nós temos um barro hoje bem escuro, bem, né? Que é da decomposição. A gente joga todo o material sólido, grosso, na rua do micro, na rua que é a rua sequeira, que nós falamos, a gente joga só paia, né? Porque é menos água e outra coisa, para não deixar também o solo descoberto, certo? E aí quando você olha aqui, você vê a estrutura da planta, né? Eu ia te comentar tem isso. Tudo para dar um... A gente visitou alguns produtores, mas quantos anos tem? Porque é mais vigorosa, mais alta, bonita. Essa é prata, né? É prata, essa aqui é prata Catarina. Ó, na verdade, essa área é uma área que a cada 5 anos eu faço a troca. Por quê? É porque a gente começa a somar a quantidade de planta por hectare e ao mesmo tempo o que é viável. O que é viável hoje numa lavoura, para ser bem, digamos assim, direto financeiramente, é uma área nova, certo? Só que a área velha também, que o custo está baixo, é viável. O que eu faço? A cada 5 anos eu troco 1 hectare de roça dessa área. Troca 1 hectare, abre cova de novo, voltando para o início, onde começou o plantio. Abre cova tipo no espaçamento desse. Corta esse bananal, todos os pedacinhos e começa tudo de novo. Nesse caso aqui, esse é um bananal que já está com nos 4 anos, né? 4 anos já. Já é o, acho, 4º cacho. E nós temos um perfil de planta que eu acho que aonde esse ano eu não vou conseguir renovar com 5, eu vou ter que partir para 10 anos, olha que maravilha, né? É porque ela tá, nossa, olha, o pessoal que... Então assim, ou seja, há tempo atrás eu trocava a cada 5, esse ano eu acredito que eu vou trocar com 10 anos essa planta. Então você vê que a multiplicação ela teve um resultado excelente, né? Não, mas tem que dizer, tá bonito aqui. Não, graças a Deus, tá respondendo muito bem, você vê que o solo, né, tá úmido, você vê que aqui nós não tem, nós não estamos aquela terra socada, né, uma terra bem solta, cor, né, a terra toda transformada, então um negócio aqui, muito bom. Comentando de forma rápida, a gente visitou alguns aqui que isso aqui tá sequinho, terra pura. O pessoal não vem ver seu exemplo aqui não. Assim, é como eu falo, né, é um trabalho de formiguinha, demorado. E hoje nós vivemos num mundo, né, capitalista, onde o pessoal busca ter resultado rápido, né? E ao mesmo tempo tropeça mais rápido, né? E aqui não, aqui a gente foi devagarzinho, está sendo devagarzinho, e o resultado ele vem mais lento, mas ele tem uma sequência bem melhor e com mais durabilidade, né? Aqui o manejo você repete o tradicional mesmo? Ou que nem eu tô vendo algumas ali, ele que escapou mesmo, né? Na verdade, o seguinte, ó, o manejo a gente costuma só cortar, nós não mata. Pra você ver, ó, como é que o negócio é bacana. Esse aqui foi um pé difusário, que era o problema e o medo que eu tinha, certo? Mas com o trabalho, você vê que ele não desenvolveu, ele abriu, então ele curou. E aqui no campo nós temos algumas amostras, que eu não sei se está para cá, aqui ó, que foi, nós temos esse cacho, digamos assim ó, que foi aonde o fusário quis pegar, aliás pegou, mas nós estávamos muito mais preparados para ele do que para nós, que nós conseguimos ter a mesma produção, certo? Você olhar o cacho e olhar um pé que teve fusário, é uma maravilha de saber que a gente tem um trabalho que, graças a Deus, né, está sendo bem sucedido. Nossa, que legal mesmo. Então assim, a gente está satisfeito, né? Porque assim, começamos devagarzinho, descobrimos, e tem muita coisa para aprender, mas graças a Deus, né, você vê que hoje é uma área já bem antiga, né? Que a gente reforma, como eu falei, a cada 5. Mas esse é um que superou o que nós pensávamos. Vamos ser renovados com 10, né? Para ser sustentabilidade também, né? A sustentabilidade ser mais viável em decorrer da quantidade
de caixa, né? Anual. Aqui, eu estava perguntando, eu ia falar da manga e aqui. Eu já aproveitar os dois. O que seria uma rega ali na manga, no caso? Seria diária, seria semanal? E aqui também? Você fala uma questão de... Água mesmo, de rega. Ó, na manga hoje eu já trabalho com bavarina invertida. O que quer dizer? Redução de custo. Primeiro é você aproveitar tudo aquilo que você joga. Exemplo, a minha bavarina que eu tenho na manga hoje, ela moia 1 metro quadrado, certo? Então tudo que eu jogar de resíduo, de produto, de químico que seja, ou de orgânico, eu vou ter um raio de metro quadrado sendo aproveitado. Além disso, eu vou estar evitando herbicida, que eu vou estar menos mato, né? Na banana, a gente costuma fazer a medição, certo? Toda semana, que é um dos fatores interessantes também para a cura do fusaro. Primeiro, ter o controle de broca e nematóide, né, além do produto que a gente usa. E segundo fator, o mais importante, controle de irrigação. Como que a gente faz isso? A gente pega um trado, enfia os 20 e aos 40 e aos 60. Aí a gente começa a ter a mesma agilidade, digamos assim, a mesma umidade, né, do solo, nas 3 partes. Quando a parte de cima está mais molhada e a parte de baixo está mais seca e a outra está mais seca ainda, aí a gente dá uma pancada de água 2 horas e faz um dia para que a água desce e tenha a mesma regularidade. Exemplo, nessa roça aqui, ó, tem época do ano que eu molho meia hora por dia, noite, digamos assim. Tem época do ano que vai de 2, vai de 3. Então, além de você economizar fazendo esse trabalho de medir a umidade do solo, né? Você ainda vai fazer que a planta também respire e tenha o sucesso da própria planta e ao mesmo tempo no bolso. Então tem várias coisas que favorecem. Tá certo. Eu acho que nem tenho mais pergunta não, porque ficou legal mesmo. Ficou legal. Você falou só do manejo que você não corta, né? Você não mata, eu só corto, né? Mesmo porque todo ano eu costumo tirar 10, 20 mil mudas para fazer outro bananal, que eu tenho outras áreas também que eu costumo. E ainda vendo de muda, né? Uma muda muito boa, muda... É tanto que o ano passado eu resolvi plantar uma nova roça com muda de laboratório. No primeiro cacho, tchau. Essa aqui eu já fiz outra roça esse ano, uma muda tratada daqui, uma muda que já tem resistência ao solo, conhecimento do solo, e eu, graças a Deus, não tive fusaro. Só que nessa área eu já comecei o trabalho novo, né? É uma área nova que está cacheando agora, muito boa. Eu comecei o trabalho da mesma base que foi feita essa, e graças a Deus está sendo bem sucedido. Tá certo. Aqui, quantas áreas de banana e de manga você tem aqui? Ó, manga, eu estou mexendo com uma área pequena, hoje são 10 hectares, banana são 15 hectares. É uma área que é pequena e ao mesmo tempo é grande, né? Não, pequena para você aqui. Às vezes pequeno de falar, mas graças a Deus é uma área bem viável e que, né, dá uma sustentabilidade bacana. Tá. Então, pessoal, esse trabalho é um trabalho, como eu falei, né, de longo prazo, que graças a Deus está dando sucesso. E assim, quem tiver informação também mais um pouquinho para agregar e querer também, né, entender um pouquinho do que a gente faz, a gente está à disposição. O sítio aqui é Jequitibá, o sítio de Jequitibá fica aqui no NS2, certo? E seja bem-vindo, quanto mais informação para lá e para cá, e eu estou aqui pronto para ser transmitivo, buscar ao mesmo tempo e ao mesmo tempo passar, né? E fazer parceria para desenvolver melhor o trabalho da gente e tirar o prazo também, né? Porque às vezes alguém tem uma ideia boa que traz um enriquecimento para a gente, alguma empresa, né, que quer favorecer a gente e a gente também favorecer ela, que às vezes esse prazo sai de 10 para 5 anos, né? E aí todo mundo agrega. E a região nossa precisa disso, certo? Então só fazer um agradecimento ao Juan aqui. É Juan? Juan, que a gente vê J, fala que é Juan. Mas se o sol estiver quente, você fala um. Se o sol estiver frio, você pode falar. Então agradecer ao Juan. Quem já acompanha o canal, a gente faz esse trabalho muito de plantio direto, muitos eventos. Aqui a gente encontrou um semelhante aí no caminho. Tem muitas ideias que dá para acrescentar, mas já é um exportador de ideias aqui já. Estamos buscando informação, né? E assim, tentando ter conhecimento melhor e o que vir aí já tá pronto para levar e buscar.